O governo Lula acabou. E galera, olha só, isso aqui não é uma força de expressão, ou então isso aqui é uma previsão minha. Isso aqui é simplesmente a constatação de um fato que aqui na Faria Lima todo mundo já está entendendo, né? Para umas rodas de economistas aí, todo mundo já fala isso de uma maneira muito tranquila. Ou seja, esse governo acabou. E a pergunta que fica assim beleza, Viegas, mas por que então tá toda a Faria Lima interessada no Haddad? O pessoal tá, o dólar não disparou para R$ 10 ainda? Por que a bolsa não foi lá a 100 mil pontos? Né? Por que então, se o governo acabou, isso não está acontecendo no Brasil? É exatamente isso que eu vou explicar para você e mais do que isso. Eu vou dar os três cenários possíveis lá em 2026, quando a gente vai ou não desviar desse muro que a gente está para bater, beleza? Então vamos retomar rápido aqui a história que trouxe o Lula de volta. Vamos lá. Eleições de 2022, né? Muita gente falando, a Faria Lima fez o L, a Faria Lima, né? Mas por que a Faria Lima efetivamente apoiou um idiota como Lula, tá? Porque, em última análise, muita gente acreditava, eu sei que é loucura, mas assim, muita gente acreditava que o Lula pudesse voltar um cara muito moderado. Que o Lula, depois de passar um bom tempo na prisão, por ter desviado bilhões de reais dos cofres públicos, ele voltaria um cara tranquilo, tranquilo como ele foi no primeiro governo dele. E se você voltar no passado lá, em 2002, quando ele ganhou a eleição, e ele entrou lá em 2003, ele teve 3 anos de governo até muito razoável. Ele foi um cara que colocou lá o Palocci como ministro da Economia e o negócio foi tocado de uma maneira até que razoavelmente responsável. Então, quando a Faria Lima olhou ali e teve aquele nojinho do Bolsonaro e tal, que de fato também falava muita merda, mas o pessoal começou a olhar e falou o seguinte, porra, talvez venha aí um novo Lula. E aí o que aconteceu? Quando o Lula ganhou a eleição, né, as pessoas olharam e falaram, putz, não é bem isso que eu imaginava. Aí teve o tal do Boa Sorte Day, que se fala muito aqui na Faria Lima, quando o Henrique Meirelles, né, viu o que o Lula estava fazendo, falou, galera, boa sorte para vocês aí, né? Ou então o Armínio Fraga virou e falou, agora eu tô com medo. Ou seja, naquele momento a galera percebeu que a vaca estava indo para o brejo. E hoje, 2 anos depois de tudo que aconteceu lá nas eleições, né, a gente está finalizando agora esse segundo ano do governo Lula, está muito claro e evidente que o Brasil já foi para o brejo, não tem muito o que fazer. Ou seja, o Lula não vai mudar a forma como ele está atuando, ele vai continuar gastando dinheiro para cacete, né? Isso está se desenvolvendo em PIB crescendo, então ele acha que ele está no caminho certo, então ele não vai mudar, beleza? Só que por conta disso, o mercado falou: beleza, eu vou me embora, deixa eu pegar meu chapéu. O investidor estrangeiro falou: valeu, galera, obrigado, deixa eu meter o pé daqui. E aí a gente viu o quê? O dólar disparar. E a bolsa, né, lá para baixo. E galera, a bolsa em real, porque se você botar ela em dólar, meu irmão, a bolsa não vale R$ 1, né? E aí a questão que fica é o seguinte: tá, mas por que então o dólar já não foi a R$ 10, a R$ 15? Né? Por que a bolsa já não foi pro brejo? Por que ainda tem gente colocando dinheiro nisso? Porque no fundo, galera, o que o pessoal está olhando é o seguinte: se esse governo já acabou, será que ele aguenta chegar até 2026? Ou seja, será que o Brasil aguenta até 2026 capotando, indo do jeito que a gente sabe, os dados maquiados, e vai capotando? Será que ele consegue chegar em 26? E aí, o que a gente vai ter em 26? Três cenários possíveis. E é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Quais são esses cenários? E eu vou dizer qual que eu prefiro. O primeiro cenário é o mais catastrófico, tá? Ou seja, o Lula vai capotando o Brasil, vai capotando não sei o quê, gastando dinheiro, empurrando a dívida, né? Chega em 26, só que ele chega ali, né, jogando dinheiro pra galera e tal, não sei o quê, vem o Bolsonaro, sei lá, vem alguém, ele ganha a eleição. Ou seja, o Lula é reeleito. Aí, meu irmão, fujam, né, corram para as colinas, porque aí vai ser merda atrás de merda, vai ser chuva de pica, vai ser um negócio complicadíssimo. Por quê? Porque ele vai seguir fazendo o que ele sempre fez. Foi exatamente isso na época da Dilma. Você lembra muito bem dessa época, né? A Dilma também foi segurando tudo, capotando, não sei o que, né? Quando ela conseguiu se reeleger ali, meio que dando uma ombrada no Aécio, então ela é eleita. No dia seguinte aumentou o preço de tudo, a inflação disparou e o negócio foi embora, né? Aí a galera foi pra rua, acabou tirando a Dilma, né? Então a gente lembra qual é o cenário. E aí, na minha visão pessoal, o cenário é parecido. Lula ganha eleição e tal, não sei o quê, mas aí a pica já estourou e tal, aí vai acabar culminando em algum movimento parecido com o que aconteceu no impeachment. Só que, galera, impeachment não é um negócio maneiro, tá? Não é um negócio de, vamos fazer um impeachment, vamos pra rua pintar a cara. Não, ele destrói a economia, esse negócio se arrasta até você conseguir, aí entra um cara novo, que é o vice-presidente. Então tem todo um processo complicado de ser feito. Para mim, se o Lula consegue chegar lá e se reelege, meu irmão,
Eu não vou ter R$ 1 nesse país, que eu vou vender tudo, é tudo dólar, tudo para fora. É isso que eu vejo. Qual o segundo cenário? O segundo cenário para mim é o Bolsonaro voltando. O Bolsonaro vai, fica lá eleito, eu não sei como é que ele tá aí, dá um jeito lá no STF e tal, volta o Bolsonaro, Lula e Bolsonaro disputam, Bolsonaro ganha. Qual é o cenário para mim? Não é um cenário muito positivo. É melhor do que o Lula, mas o Bolsonaro ainda carrega uma rejeição gigantesca. É muito fácil você conseguir aglutinar uma oposição em cima do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem o histórico dele, das merdas que ele já falou, aí vão falar de gripezinha, e volta que sei que, e ele não, e o cacete. Ou seja, você consegue, com o tamanho da rejeição do Bolsonaro, constituir uma oposição muito forte. E aí o Bolsonaro, apesar de ter um monte de gente no Senado, porrada de governador, porrada de prefeito que ele elege, na hora que ele vai para o Senado, na hora que ele vai para o Congresso, né, na hora que ele vai para o STF, a porradaria vai continuar cantando, exatamente como foi no final do governo dele. Porrada comendo, e STF contra ele, ele faz uma parada e todo mundo acha isso aí, capitão, não sei o quê. Mas isso para o país também não é bom. Né? Ele vai ter muita dificuldade em corrigir as merdas que o Lula fez. E pior, provavelmente lá em 2026, se a gente conseguir chegar lá, e essa pica estourando, vai cair no colo do Bolsonaro, que já tem uma rejeição alta. Só que na hora que ele chegar lá e abraçar uma recessão braba, na hora que ele tiver que cortar salário, cortar benefício, cortar aposentadoria, porque isso vai acontecer. Né? Servidor público, ó, vai, isso aí é dado, tá, galera? Isso aqui não é uma discussão se vai ou não acontecer. Isso vai acontecer, tá? E aí tá o Bolsonaro lá, ferrou. É mais fácil você aglutinar algo contra ele. Agora, qual o cenário que eu acredito, inclusive a Faria Lima já considera esse cenário como o maior rally da história do Brasil, né? E eu particularmente acho que se ele acontecer, sendo muito honesto, pego tudo que eu tenho, compro o Brasil e vambora virar Suíça. É óbvio que não, né? Mas a gente vai ter mais um voozinho de galinha aí até a gente arrumar um outro idiota para assumir a posição lá no Congresso. Eu acho que se vem um Tarcísio com um Zema, se vem um Tarcísio ou alguém que tenha uma terceira via, mas uma terceira via que tenha experiência política, aí o Brasil porra. Porque, por exemplo, vamos imaginar o cenário que o Bolsonaro não consegue disputar, entra o Tarcísio, Tarcísio traz a galera da direita, traz o pessoal bolsonarista, mas ele também traz aquele centrão, traz a galera e monta um governo de coalizão, ganha do Lula e assume o Palácio do Planalto. E o que a gente tem visto do Tarcísio aqui em São Paulo, ele é um cara muito bom em relação à imprensa, ele é muito bom em relação ao STF, ele sabe jogar o jogo político. E galera, não duvide, esse jogo ele é fundamental. Essa ideia de que é isso aí, meu capitão, Bolsonaro, vai pra cima. Isso na política não funciona. E vocês estão falando com um cara que é libertário. Vocês estão falando com um cara que, porra, não acredita em Congresso, não acredita em político. Mas tem a política que tem que ser feita. E o Bolsonaro faz isso mal. Tá? Essa ideia de que o Bolsonaro é um grande político não é. Assim como eu também não acho que o Lula é um grande político. São dois idiotas que ao invés de pensar em resolver os problemas, ficam naquela de A versus B, lado A, lado B. Então, eu acho que se vem uma terceira via, o próprio Bolsonaro já apoia o Tarcísio, então faria um governo mais tranquilo, um governo que vai chegar para as pessoas e falar, ó, galera, o negócio é complicado, tivemos um governo aí do PT que torrou dinheiro, que fez um monte de merda, e agora a gente tem que corrigir. Então vamos privatizar a empresa. Porque, veja, não é difícil você reduzir a dívida no Brasil. Se você pega aí umas empresas, Banco do Brasil, Petrobras, essa porrada de estatal que tem aí, se você privatiza essas merda toda, você gera um caixa muito grande. Você reduz a dívida. Reduzindo a dívida, você reduz os juros. Se você tem um governante como o Tarcísio que vai virar e vai falar, olha, vou controlar os gastos, vou fazer um negócio melhor, né? Vou fazer mais concessões públicas, vou reduzir o tamanho do Estado, coisa que o PT não faz, ele só fala em crescer. Vou sanear as estatais que sobrarem. Se você fala isso, o investidor volta. O investidor voltando, o PIB cresce e a gente tem um movimento muito positivo para o Brasil. Então, hoje aqui na Faria Lima, todo mundo tem tranquilidade em dizer que esse governo Lula já era. A questão é, vamos chegar em 26? Ponto 1. Então, essa semana que a gente está escutando aí, o Haddad vai cortar a despesa, vai cortar 40 bilhões, 50 bilhões. Gente, a Faria Lima está de olho nesses cortes, não é que se o Lula vai se tornar um cara responsável agora. É para ver se esse corte vai ser suficiente para ele chegar lá no final. Porque se a gente chegar lá e elege um cara legal, aí o Brasil porra. Né? Então tá muita gente de olho nisso, preparando, porque se vem, galera, um Tarcisão da vida, esquece, é comprar Brasil e essa bolsa vai pro cacete. Agora, os outros cenários eu já falei para você. Se o Lula se reelege, esquece.
Um beijo, é a galera indo dirigir Uber em Portugal, é a galera indo lá virar pedreiro na Irlanda do Norte. É isso que vai acontecer. Se o Bolsonaro entra, vai ser horrível para o Bolsonaro, porque ele vai pegar uma oposição muito bem estruturada e ele vai ter que passar umas picas ali de correção complicadíssima. Então o cenário, galera, é o único cenário que eu vejo é esse. É a terceira via do Tarcísio chegando forte e conseguindo organizar a casa para finalmente colocar de novo esse país no trilho. Mas vamos ver o que acontece. Essa é a minha opinião, não estou dizendo que é certa, estou dizendo que é a minha opinião. Agora, qual é a sua opinião? Pode botar aqui nos comentários. Né? Curte o vídeo se não curtiu ainda e siga o canal, por favor, se você não segue. E vejo você no próximo vídeo.